A minha história na Igreja Mundial, ela começa por volta dos anos de 99 e 2000, no começo da igreja. Nós tínhamos uma empresa no segmento de áudio profissional. A gente trabalha com sonorização de templos religiosos, igreja e demais. E o apóstolo procurou nossa empresa no ano de 99, com a ideia de montar o som para a primeira igreja mundial do Poder de Deus. O apóstolo nos deu a honra de entrar na nossa loja e pedir para a gente fazer o som da igreja, da primeira igreja. Só que o fato mais curioso, que é mais legal, é que ele não tinha muitos recursos, não tinha muita condição de comprar equipamento. E ele falou para o meu pai naquela época, eu trabalhava, mas era o meu pai que dirigia os negócios, e ele falou para o meu pai que ele precisava comprar equipamento de som para sonorizar a igreja, mas ele não tinha recurso. Ele falou: eu não tenho nenhuma condição nesse momento de assumir compromissos financeiros. Eu tenho uma fé que eu vou montar essa igreja e Deus vai honrar todos os compromissos que eu firmar com todo mundo. E o meu pai acreditou, a gente com certeza naquele momento foi tocado pelo Espírito Santo de Deus e acreditou no que aquele homem falava. E foi exatamente o que aconteceu. Em todos os graus, todos os gêneros, ele, com todo o sofrimento, ele honrava exatamente o que ele falava. E ele assumia compromissos que, humanamente falando, era muito desafiador, muito desafiador. É difícil comparar, mas era muito desafiador. Para quem não tem condição e você acreditar que você vai ter condição, isso é um desafio muito grande. E ele assumiu esse desafio. A cada passo que a igreja dava, ele assumia esse desafio. É uma cobrança muito grande para ele, mas ele tem um Deus, é uma fé, eu vou chamar de fé, que é muito forte. Ele sabe exatamente o compromisso que ele está firmando. Isso é muito fascinante. A gente participou de todo esse processo e ele foi pagando o som com muito sofrimento. Eu lembro que eu recebia os pagamentos diretamente através da bispa Francileia, e eu lembro que era tudo muito difícil, as pessoas ajudavam, eles compravam, eles pagavam. Era legal, é muito bacana participar disso tudo. E era muito difícil, Eu falo e eu me emociono quando eu falo, quando eu lembro, porque eu presenciei todas as dificuldades. Eu fui pessoalmente montar o som na igreja, aqui no Brás, ali na Celso Garcia, porque a igreja começou ali. E o apóstolo, dentro da cabeça dele, ele já sabia exatamente onde a igreja ia chegar. Ou ele já sabia tudo o que ia acontecer, porque a fé daquele homem contagiava todos nós. E eu me lembro de um episódio que depois aconteceu algumas vezes, de uma ação que teve lá da Anatel, que chegou. Eu não me lembro nem se chamava Anatel o órgão, mas era um órgão do governo que chegou lá e confiscou os equipamentos da igreja. E aí vinha o apóstolo na loja. Então, pastor Valdomiro Santiago. E ele entrava na loja e falava: eu vim comprar o equipamento de novo para montar a igreja. E meu pai falava: mas o senhor comprou agora, tem 15 dias. O que aconteceu com o equipamento? Ele falava: o que aconteceu? Levaram tudo embora. Levaram tudo embora. Eu não sei como é que eu vou pagar, mas eu preciso de equipamento. E ter visto ele perder aqueles equipamentos, naquele momento, é o que eu digo, a determinação dele foi fundamental, porque ele tinha ele teve muitas razões para desistir, porque o sofrimento foi muito grande. Você imagina você perder o pouco que você tem
e deixar, eu acho que para ele deixar de levar a palavra para mais gente acho que o que mais agredia, o que mais machucava ele, é tirar a possibilidade dele levar a palavra para quem precisava. Isso eu acho que foi o mais difícil para ele. Eu acredito que mesmo com todas as perseguições que a gente pôde acompanhar com o passar do tempo, que a igreja sofreu, o apóstolo também sofreu, poder enxergar a igreja hoje no patamar que ela está e no rumo que ela está é muito gratificante, mas poder enxergar que as pessoas nunca o abandonaram, todos os fiéis da igreja, sem exceção, por mais que tudo que aconteceu com o apóstolo, acredito que sempre o povo esteve do lado dele, e acho que essa força que vem dentro dele, essa energia, eu acho que somos nós, o público ou os fiéis em geral, que passamos para ele de alguma forma, porque eu acho que isso alimenta a fé dele e a energia que ele tem de poder sobreviver e levar esse sofrimento todo, essas perseguições e isso tudo que ele vive na vida dele. Com certeza que também não é fácil. E a Igreja Mundial começou a abrir muitas igrejas, e hoje não preciso nem falar, né, o que acontece. Eu acho que é a igreja que mais cresce no Brasil e no mundo e não vai parar de crescer, tenho certeza. E a nossa empresa, ela também, eu acredito que na carona do apóstolo e da Igreja Mundial, a nossa empresa também prosperou, né? O apóstolo, ele gosta de falar, quando ele me vê, que nós ajudamos ele quando ele precisou e quando ele mais precisou, né? Mas se eu tivesse a oportunidade de falar para ele, olhando para ele, nos olhos deles, eu falaria para ele que, na verdade, quem ajudou, na verdade, foi ele que ajudou nós entrando na nossa empresa. Esse quadro, Aliança de Fé, a mim, pessoalmente, se eu tivesse a oportunidade de contar para o apóstolo e olhar dentro dos olhos dele, eu diria: apóstolo, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos deu enquanto profissional para poder trabalhar para o Senhor, para poder trabalhar para a igreja, Bispa Francileia e toda a Igreja Mundial. Muito obrigado.